aí, você também já teve medo do fracasso? Eu tive por muito tempo e isso infelizmente me impediu de fazer muita coisa. Mas não estamos aqui para falar disso. E aí, galera, tudo bem? Começando já os vídeos aqui no novo formato, né? Como vocês já bem souberam aí, porque o Wilson avisou tudo, mas hoje a gente vai falar sobre recomeço na perspectiva de mente e comportamento. Eu já tive muito problema com o medo do fracasso e isso me impediu de fazer muita coisa na vida, como eu já falei. Por exemplo, eu tinha o péssimo hábito de começar as coisas e nunca terminar. Por vários motivos, mas o grande motivo era porque eu tinha medo de fracassar. Eu tinha medo de começar alguma coisa, não ser do jeito que eu esperava, e aí eu preferia não terminar. Eu contava essa história pra mim mesma que eu preferia não terminar do que terminar de um jeito que não era o que eu esperava. Por exemplo, eu não jogava jogos de tabuleiro com os meus amigos, porque eu achava que eu era burra demais pra conseguir ganhar o jogo. Eu reprovei no colégio mais de uma vez, então daí você tira que eu me convenci de que eu não conseguia estudar. Eu não conseguia estudar sozinha, eu não era boa em matemática, nem em português, em ciência e biologia, não era boa em nada. E essa conversa interna foi ficando tão forte ao ponto de me privar de viver vários momentos, ver várias situações da minha vida, né. Então, essa mentalidade do recomeço, ela é muito forte ao ponto de tomar uma forma que, assim, dá uma virada de chave na vida da pessoa. Então, é isso que o Senhor tem ministrado na minha vida e eu vou compartilhar aqui com vocês. Eu passei muito tempo com isso, né, até o ponto de que eu me converti com uns 15, 16 anos, e quando eu me converti, Deus ministrou na minha vida de que, na verdade, esse medo, ele tomou um rumo muito maior do que eu esperava. Então, por exemplo, a primeira conversa interna que eu tinha era de que eu não acreditava em mim mesma, e nisso foi o primeiro ponto que Deus tocou, porque o fato de eu não acreditar em mim mesma, claro que foi baseado nas péssimas experiências que eu tive, e aí eu fiquei com tanto medo e a cobrança que eu tinha pessoal era tão grande e também das outras pessoas, a régua que eu colocava sobre mim mesma e sobre as pessoas era de que ninguém poderia errar. Eu não podia errar, eu só tinha basicamente uma chance de tentar em algo, entendeu? Se eu errasse e precisasse de mais chances, aquilo era, assim, o fim do meu universo. Então, essa mentalidade eu não sei como ela entrou, mas Deus me falou: "Isso aqui precisa mudar, isso precisa morrer e eu vou ressignificar isso aqui na sua mente, primeira coisa que a gente vai fazer". Esse medo do fracasso, ele tá na vida de muita gente, né, você não precisa ser cristão para chegar nesse ponto de que: "Nossa, eu entendi que o medo era de que eu não, né, não podia errar e tudo mais". Mas a fé, ela entra na solução. Olha como Deus ministrou na minha vida. O primeiro ponto foi o perdão e o recomeço. Quem garante para mim perdão e recomeço é a obra de Jesus numa cruz. Não tem como eu me garantir uma segunda chance se eu já achava que eu estava no fundo do poço e não merecia nada. Então, alguém teve que fazer isso por mim. Quem fez foi o nosso Deus. Então, até eu entender que, na verdade, isso para mim não era uma possibilidade, era garantido, eu já tenho perdão e eu tenho quantos recomeços eu precisar, entendeu? E aquele momento onde Deus me encontrou, eu tinha uma grande oportunidade de recomeçar minha vida. E o segundo ponto era de que Deus, ele conforme eu ia lendo a Bíblia, eu fui percebendo que ia acontecendo a tal da metanoia, né, que diz em Romanos, 1 Coríntios, enfim, que realmente está sendo instalado em mim um novo modo de pensar. Então eu tinha que estar aberta a não só abrir as minhas feridas e tentar raciocinar aonde que ela entrou, no meu caso era, medo de iniciar novos projetos ou começar as coisas e não terminar, isso tudo é medo de fracasso. E aí depois que eu tive essa coragem, né, e que Deus me conduziu a lançar sobre eles, porque pensa, não só você precisa ter tempo com Deus, gastar muito tempo com Deus nessa autoanálise para descobrir os erros da sua vida, assim, as dores, né, as fragilidades que você carrega. Você não só precisa conhecer todas elas, mas você precisa aprender a lançar. É do nosso papel lançar, Deus não vai, tipo, identificar, vai porque o papel de Deus é trazer luz sobre aquilo que estava encoberto. O nosso papel é lançar. Então Deus, ele não vai tomar e vai falar assim: "Pronto, eu vou forçar um processo nela", não. Se você parar para analisar as histórias bíblicas, foram todas, assim, no caminhozinho. A única grande exceção foi Paulo, né, gente, mas até ele viveu um grande processo. Então eu tive que reconhecer as mazelas, Deus jogou luz sobre elas e eu tive que lançar, aprender a lançar. E nessa que você vê o fato de você ver as próprias dores já é ruim o suficiente, agora lançar, pior ainda, mas vai valer a pena. Essa conversa interna que eu tinha, eu tive que ir quebrando de uma por uma. Por exemplo, eu tive que parar de falar pra mim mesma, eu falava até em voz alta, eu não só acreditava, mas eu falava em voz alta: "Olha,
Eu não sei estudar sozinha, eu não consigo fazer eu falava muito a frase: "Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo", ou "Eu não posso fazer tal coisa, eu não posso errar, isso aqui não dá mais certo, não dá mais certo, não dá mais", eu já ia fechando todas as portas da minha própria vida e das pessoas ao meu redor. Tanto me isolava socialmente, porque eu não poderia me relacionar com ninguém, né, ninguém poderia errar, né, se alguém errasse, pronto, me matou. Essa nova mentalidade sendo instaurada foi um processo longo, gente, durou tipo uns 2 anos para eu poder realmente aprender a superar, mas foi algo que Deus trouxe luz e eu tive que guardar isso e falar: "Nossa, isso é um ponto que Deus quer tratar na minha vida". Não é só uma coisa que vai ter que subir para minha mente, essa ideia do recomeço. Não é só uma coisa que, tipo, eu vou ter que tomar uma atitude, é físico, tipo: "Ah, eu preciso recomeçar com o relacionamento com os meus pais. Eu preciso recomeçar no trabalho". Não, não é só isso, isso é a coisa tomando forma, mas a sua cabeça precisa entender essa ideia do recomeço que vem a partir de um profundo autoconhecimento e de um conhecimento de que, na verdade, quem te garantiu isso e quem vai te acompanhar durante todo esse processo é o teu Deus. Então, o primeiro foi o perdão e o recomeço, o segundo foi a nova mentalidade, que é uma constante evolução, e o terceiro ponto é o novo comportamento. Deus, ele coloca uma bússola moral dentro de nós. A partir do momento que você conhece Jesus, né, e você entendeu que você precisa da graça, ele coloca essa bússola moral e a sua ética vai sendo renovada, a sua visão de mundo, de valor, de preciosidade vai mudando, vai literalmente mudando, morrendo para nascer de novo. Deus vai te dar inúmeras possibilidades de você exercitar essa bússola moral. Por quê? Porque Deus, ele fala em 2 grandes coisas, né, que acontecem. Primeiro vem o fruto do espírito, que são 9 frutos, que é parte do caráter que está sendo instaurado dentro de nós, né, que se parece com Jesus Cristo, mas também vão vir os dons dos espíritos, né. Então você pode muito bem receber os dons e não ter caráter, como também você pode ter caráter e não desenvolver os seus dons. Então, você percebe que a coisa caminha junta e eu preciso valorizar tanto um como o outro, mas eu preciso entender que essa coisa que demora mais tempo e precisa ser exercitada e Deus vai me dar inúmeras situações na minha vida, inúmeras possibilidades para eu exercer essa bússola moral, estão no fruto do espírito, que são esses 9. Só recapitulando aqui, né, que eu peguei. Os frutos são amor, fidelidade, alegria, mansidão, paz, longanimidade, domínio próprio. Todos esses Deus vai te dar oportunidades para você exercer. Que é aí o que diz clássico em Romanos, né, Romanos 12:2. "E não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus". Então, para a gente experimentar a vontade de Deus aqui na Terra enquanto a gente vive, a gente precisa viver essa renovação de mente. E essa ideia do recomeço precisa ser muito forte dentro de cada um de nós. Por quê? Porque a gente literalmente nasceu de novo. Você recebeu um grande recomeço. Essa é a grande mensagem de esperança, da boa notícia. Você tem um recomeço, você tem uma nova chance e você foi reconciliado com Deus Pai. Eu e o Wilson, nós estamos vivendo um processo muito profundo, mas incrível, em que a gente está criando um curso com 3 grandes módulos, incrível, que a gente está querendo disponibilizar aqui para vocês em breve. Os módulos são corpo, alma e espírito, e a gente vai, assim, trazer com profundidade, com a perspectiva de Deus sobre cada uma dessas ênfases. O curso é todo focado no desenvolvimento pessoal e a fé. Então é basicamente é uma continuidade, só que mais profunda do que a gente conversa aqui no canal. Então eu quis trazer esse tema porque foi algo que eu percebi que marcou muito a minha história, ainda hoje marca, porque mentalidade é uma coisa que não se transforma assim do dia para a noite. É algo que é bem mastigado e cada pessoa tem o seu próprio ritmo. Então, não só esse vídeo é de encorajamento para você não desistir do seu processo com Deus, mas também de você ser cada vez mais consciente do que Deus está querendo tocar na tua alma, do que Deus está querendo fazer na tua vida, porque vale a pena você gastar tempo entendendo o agir de Deus na tua vida. Vale a pena você gastar tempo e descobrir qual é a comunicação que Deus tem com você, qual é a linguagem que ele fala contigo. Porque é pessoal e não tem como eu te dar uma fórmula aqui, porque Deus não gosta de fórmulas, padrões a ser seguidos por seguir. Não, ele gosta muito do que é construído na proximidade, né? Que inclusive foi o tema do último vídeo. Então, se você gostou desse vídeo, eu te peço para que você deixe o teu joinha, comenta aqui, deixa aqui nos comentários o que é que você achou? Se esse tema ele realmente tocou no seu coração, se você se identificou com essa história que eu contei, se você também viveu algo parecido. E não deixe de compartilhar para alguém ouvir mais essa mensagem. Beijo!